Toda ação ela tem uma reação igual e contrária. A terceira lei de Newton ela diz respeito à oposição de forças no mundo físico da nossa natureza. Mas o que ela tem a ver com a minha saúde mental? Fica até o final desse vídeo que hoje eu vou te explicar qual que é a relação entre as duas coisas. Mas antes da gente entrar no conteúdo, deixa um oi Gustavo aí nos comentários, vai ser um prazer saber que você está me acompanhando. Peço que você se inscreva no canal, é importante para que eu continue produzindo conteúdos como esse. Uma das maiores descobertas do século passado no que diz respeito à neuroquímica cerebral é que a dopamina, que é esse neurotransmissor também conhecido como hormônio do prazer, ele não é produzido no ato em si, mas sim na expectativa do ato. Fizeram uma série de testes e viram que, por exemplo, você comer um chocolate não é o que vai estimular a produção da dopamina no seu cérebro, mas sim a expectativa de comer aquele chocolate vai jorrar o teu cérebro com esse neurotransmissor. E quando o ato em si chegar, muitas vezes você já vai ter passado aquele ápice de prazer, aquele ápice de sensação. Muito provavelmente você já deve ter sentido isso, aquela vontade maluca de comer uma pizza ou qualquer coisa que te dê um prazer imediato e a sensação de arrependimento quando você faz o ato em si. Isso é porque a dopamina ela é criada na expectativa, não no ato. O nosso cérebro, assim como tudo na natureza perfeita que nos cerca, tem a tendência de buscar um equilíbrio para as coisas. Quanto mais prazer a gente tem, a natureza do nosso cérebro vai buscar um contrassenso, um contraponto, vai tentar colocar novamente o nosso cérebro em equilíbrio. Esse processo ele é chamado de homeostase. A homeostase diz respeito ao contraponto dentro de qualquer estímulo, ou seja, se eu me sinto triste demais, a minha natureza neuroquímica cerebral vai buscar fontes de prazer para que esse quadro volte para um meio considerável. É a balança do equilíbrio neuroquímico. O mundo de hoje em dia, a gente tem acesso a diferentes estímulos, diferentes fontes de prazeres instantâneos que jorram o nosso cérebro com esse neurotransmissor chamado dopamina. Qual que é o problema disso? É justamente o que a gente falou da lei de Newton, da terceira lei de Newton, lá no início desse vídeo. A tendência do meu cérebro é buscar uma contrapartida para que nós entremos em homeostase novamente e atinjamos aquele equilíbrio, que é o equilíbrio considerado como o meio termo da natureza. Quanto mais prazer eu busco, maior a tendência de eu entrar em estado depressivo para que eu entre novamente nesse meio termo. O problema é, quanto mais rápido forem as minhas fontes de prazer, ou seja, quanto mais rápido forem as explosões de dopamina no meu cérebro, mais rápido também vai ser aquela sensação de abstinência do prazer, porque o meu corpo ele vai buscar esse equilíbrio. Tudo no universo tende ao equilíbrio. O problema é que quando eu atinjo níveis alarmantes de prazer, quando isso é cortado, quando esses níveis de dopamina eles cessam de serem produzidos, o meu corpo ele vai entrar num momento chamado alostase. O que é a alostase? É o suprassumo do contraponto. Eu vou entrar em abstinência dopaminérgica e a abstinência dopaminérgica ela vai me causar todas aquelas sensações que qualquer crise de abstinência me causa. Irritabilidade, depressão, insônia, tudo que é negativo durante um período mais longo para que no final o meu cérebro volte para essa tendência do meio termo. Para a ciência, o estresse ele não é só algo negativo. O estresse ele é qualquer excesso de estímulo, seja isso tendendo para o lado positivo, se você tem acesso a coisas que te dão muito prazer durante muito tempo, o teu organismo está em estado de estresse. A mesma coisa para o lado negativo. Acontece uma série de coisas ruins na sua vida, se você está preocupado com o trabalho, se você não está dormindo, qualquer coisa que leve o teu corpo, o teu cérebro para o lado negativo da balança, você vai estar em estado de estresse também. A alostase, ela busca, através de uma explosão de oposição, colocar o teu corpo no meio termo novamente. Então, se você tem, como na sociedade de hoje em dia, nós temos acesso a inúmeras fontes de prazer imediato, seja um remédio, seja excesso de informação, comida na sua casa, comida nada saudável,
que sejam coisas que te façam ter esse prazer instantâneo e você não busca por prazeres a longo prazo, como começar uma atividade física, como estabelecer qualquer objetivo a longo prazo, a tua resposta no contraponto ela vai ser negativa também. O teu processo de alostase ele vai ser muito, muito maior. Vai te colocar num estado de abstinência depressiva muito maior. Se a gente pegar os níveis de depressão, suicídio, estresse das sociedades ocidentais, dos países mais ricos, a gente vai perceber que são percentuais muito maiores do que o normal. E isso não é à toa. Isso é justamente porque o acesso a fontes de prazer imediato nesses países, ele é muito maior do que era antigamente ou países um pouco economicamente não tão abastados. Justamente porque em outros períodos ou em outras realidades as pessoas precisam correr atrás disso de uma maneira um pouco mais longa. São metas a médio e longo prazo. Isso não bombardeia o nosso cérebro com a dopamina e faz com que o equilíbrio ele seja constante. Quanto mais acesso a essas fontes de prazer, mais vai ser o contraponto para atingir novamente a minha homeostase. Mas como que eu faço para conseguir treinar o meu cérebro para eu não me sentir tão deprimido? A primeira coisa que você precisa entender é que quando você estiver estressado, deprimido, se sentindo triste, tenta não buscar uma fonte de prazer imediato. Entenda que aquele momento é um momento passageiro e que a própria natureza neuroquímica do teu cérebro vai te colocar no equilíbrio novamente. Procure se planejar para fazer a produção desse neurotransmissor a longo prazo. Busque uma atividade física. Eu falo sempre da atividade física nos meus vídeos porque realmente é algo mágico que vai te colocar dentro dessa disciplina no caminho, no processo. Mas busque coisas a longo prazo, faça metas alcançáveis, não queira tudo para agora, porque quanto mais prazer imediato você buscar, maior vai ser o contraponto na tristeza. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, vai ser de ótima ajuda para eu continuar fazendo vídeos como esse. Deixa aí nos comentários um oi, Gustavo, vai ser um prazer saber que você está me acompanhando. Eu agradeço e até o próximo.